Sejam bem-vindos ao Plenitude Cast, para uma vida mais plena e saudável. Eu sou Rogério Oliani e hoje nós vamos falar de finanças pessoais, mas de uma luz cristã, de uma luz bíblica. E aqui a gente trouxe hoje o Alex Becker, que ele é especialista nessa área e vai contar pra gente um pouco, dando algumas dicas, falando por que a gente precisa se preocupar. Nós cristãos precisamos nos preocupar com relação a isso. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado você que está assistindo por acompanhar aqui. É uma satisfação trazer e compartilhar um conteúdo de extrema relevância a todos. É de extrema relevância porque Salomão, ele falava que precisava ter sabedoria. E eu acho que tem muita gente que fica orando para pagar contas. Eu vi inclusive uma pessoa esses dias atrás na rede social falando, orou muitos anos para pagar as contas. E ela só pagava as contas. Tava tudo certo. Mas aí ela passou a orar para que ela tivesse sabedoria para usar o dinheiro. E aí ela conseguiu fazer reserva, conseguiu fazer investimentos, conseguiu crescer o patrimônio dela. Então acho que é um assunto de extrema relevância, principalmente num país tão endividado como o nosso, né? Mas vamos lá, Alex. O que aconteceu na sua vida para você ir trabalhar com finanças pessoais, para você pegar essa abordagem desse assunto, que eu digo que até é um pouco raro dentro das igrejas falar sobre isso, até um pouco tabu, eu diria, dentro das igrejas. E eu gosto muito da pergunta, como é que você chegou até aqui? Bom, basicamente em 2019, eu caí na real no sentido de que eu morei um tempo fora, não guardei nada de dinheiro e que eu deveria então iniciar a formação de uma reserva financeira, buscar conhecimento sobre o assunto. Fora do país, né? Isso, quando eu morei fora no país não guardei nada, quando eu voltei para o Brasil então eu percebi que eu não tinha guardado nada. Até então eu ia na igreja, mas não tinha aquela preocupação ou não buscava os princípios que o Senhor nos coloca em relação à administração do dinheiro. Então, a partir daí eu comecei a buscar conhecimento, entender mais sobre o assunto e fui percebendo ao longo do tempo que eu tive uma juventude bastante desregulada financeiramente. Meu pai não foi um grande exemplo em termos de finanças. Na verdade, a maioria das famílias até hoje não discutem sobre esse assunto, né? Um certo tabu sobre ele. Então, eu acabei entrando, gostando do assunto, e em todo o contexto que eu me inseria, quer no ambiente acadêmico, quer seja até mesmo na igreja, eu acabava compartilhando com as pessoas o que eu aprendia. O famoso você aprende, estuda e depois compartilha para aprender ainda mais, para se aperfeiçoar no sentido. Então, basicamente, eu comecei a perceber que por aí estaria o meu propósito. Que legal, Alex. Como eu falei para você no início, eu acho que dentro das igrejas a gente precisa trabalhar com relação a isso. Primeiro que o nosso país é um país muito caro para se viver. Esses dias atrás eu estava fazendo uma conta e eu queria compartilhar contigo essa conta. Quando eu trabalhava no McDonald's, o meu salário era de R$180. E um terreno mais ou menos em Cascavel custava R$10.000. Então se a gente dividir isso, dá, sei lá, 30, 40 salários mínimos. Miriam, divide para mim, por favor. 10 mil por 180. Se hoje um salário mínimo é R$2.000, um terreno em Cascavel vai ter um lançamento agora, inclusive, que vai sair R$250 mil um terreno em Cascavel. Quantos salários mínimos isso dá? 250 dividido por 2 é fácil de fazer essa conta, né? Dá 12,5, né? Uhum. É isso? E de 10 mil para 180? 55. Não é 12,5, é 125, né? Uhum. É isso. Então lá atrás, em 2002, com 55 salários mínimos você comprava um terreno. Hoje, com 125 salários mínimos você compra um terreno. Uhum. Ou seja, o nosso custo de vida aumentou muito. Estou fazendo uma comparação talvez até superficial com relação a isso, sim. tá? Mas eu sempre digo, o Brasil é muito caro para você ter as coisas. Muito caro para se viver e tudo mais. Como é que a Bíblia nos orienta com relação a isso, com relação a finanças? O que você tem... Eu vou usar a expressão pregado, eu não sei se é a palavra certa, mas o que você tem pregado por aí? Bom, eu diria que o que eu tenho compartilhado em relação a isso. Primeiro de tudo, nós temos que entender que nada é nosso. Tudo é de Deus. Ele é dono de tudo, do tempo, das coisas, das nossas finanças, das nossas vidas. A partir do momento que nós entendemos isso, nós vamos buscar na Bíblia princípios que dizem que nós devemos ser bons administradores dos recursos que o Senhor nos coloca nas mãos. Então,
Como nós vamos ser bons administradores? À medida que nós recebemos os nossos pagamentos, nosso salário, nós devemos buscar a sabedoria necessária, tal qual você comentou no início, para administrar isso conforme o Senhor deseja. E aí, nesse processo todo, o que a gente precisa ter? Contentamento e gratidão. Deus, ele tem as promessas para cada um de nós, mas não é o que nós queremos, é o que ele deseja que nós conquistemos para engrandecer o reino dele. Então, a partir do momento que eu recebo o meu valor, meu salário, meu pagamento, eu preciso buscar no Senhor, em oração, como administrar isso. E aí tem vários direcionamentos aqui que a gente vai acabar seguindo. Tem dízimos, ofertas, a questão da formação da reserva, né? Então, primeiramente, nós temos que entender isso. Então, nada é nosso, tudo é dele. Então, durante um tempo, eu fiz um curso sobre finanças à luz da Bíblia, e justamente numa das primeiras aulas que nós tínhamos, nós elaborávamos um testamento no qual tudo que nós tínhamos era dado, entregue efetivamente a Deus. Ó, Deus, isso é teu. Minha casa, meus filhos, minha família, meus recursos, sei lá, meus móveis, tudo. A partir daí você tem uma quebra de entendimento do que é tradicional. Não é minha casa, não é a sua casa. A sua casa, talvez no contexto do mundo, ok, é a sua casa, você pagou, enfim. Mas Deus te deu as condições para obter aquela casa, independentemente se foi pago à vista, financiado, se está sendo pago ou não. Então, a partir que você tem esse entendimento, você consegue ou começa a olhar com outros olhos cada um dos itens e a administrar com sabedoria. Então, esse é um dos primeiros passos que a gente deve ter. Então, entender novamente, uma vez mais eu vou reforçar isso, que Deus é dono de tudo. Se Deus é dono de tudo, então como é que eu penso em gerar novas dívidas? Como é que eu administro isso? Porque o brasileiro ele é muito bom de fazer dívida, mas ele é um péssimo pagador. Sim. Né? E até peço desculpas a você, porque eu estou generalizando, porque é através da generalização que a gente consegue ter um contexto melhor para poder conversar. Como é que é isso? Como é que eu faço novas dívidas? Como é que eu preciso me programar para isso? Então, as dívidas é um assunto importante. As dívidas não são algo proibido à luz da Bíblia. Então, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela não nos proíbe nós termos algum tipo de dívida. Eu gostaria de usar os termos um compromisso financeiro. Tá. Né? Porque a gente pode abrir aqui o que é realmente uma dívida, o que não é, né? Mas ela não nos proíbe a ter uma dívida, desde que essa dívida ela seja feita de uma forma planejada e inteligente. Você comprar algo no impulso remete o quê? A uma falta de planejamento. Então você está deixando as emoções tomarem conta de você. Então você pode, eu vou financiar um carro, uma casa, vou comprar uma roupa parcelado. Ok, não tem problema em fazer isso, desde que isso seja planejado. Né? Você não pode, justamente, porque assim, Deus faz a parte dele, nós devemos fazer a nossa parte. Então tem que ter muito cuidado com aquela frase que muitos acabam usando. Deus proverá, ele provê, desde que você seja responsável e um bom administrador. Né? Ele não vai incentivar uma irresponsabilidade, senão acaba ficando muito cômodo. É como nós temos que entender ou lembrar que Deus é nosso Pai, assim como nós com os nossos filhos. Nós às vezes esticamos a corda um pouco e puxamos, Deus vai fazendo isso conosco. Então, se nós administramos bem os poucos recursos, por exemplo, que nós temos no início, Deus vai nos abençoando e nos colocando cada vez mais recursos. Né? Então, foste fiel no pouco, assim te colocarei no muito, porque continuarás sendo fiel, né? Algo dentro dessa linha. Então, a dívida, ela não tem problema em você fazer, desde que você se planeje para dar esse passo. Tá? Então, assim, muitas vezes nós brasileiros acabamos nos endividando de uma maneira irresponsável. Então, compramos muitas coisas parceladas sem a necessidade. Né? Às vezes, aproveitamos promoções de algo que, poxa, será que nós realmente precisávamos comprar aquilo? Né? Então, há necessidade dessa reflexão. E ponto importante aqui, toda e qualquer grande decisão, por exemplo, um casal, ele deve sentar e conversar. Mas não é só sentar e conversar, eles devem dobrar os joelhos e pedir direcionamento a Deus. Compra de uma casa,
uma viagem, né, às vezes para o exterior, a compra de um carro, são grandes decisões. Até mesmo a escola na qual nós colocaremos os nossos filhos são decisões importantes, porque querendo ou não, o investimento é alto dos nossos filhos, o ambiente no qual eles estarão inseridos pode talvez conturbar um pouco a caminhada deles. Então, em oração, nós precisamos buscar esse direcionamento, porque aí Deus nos trará paz no coração, né? Muitas pessoas às vezes ficam pensando, Deus não falou comigo, eu não ouvi nada. Realmente Ele não vai falar em alto bom tom para você, mas às vezes até o silêncio de Deus é uma resposta. É uma resposta para você pensar mais, refletir mais, aguardar um pouco mais para tomar determinada decisão. E toda e qualquer decisão que você sente paz no coração, quando você tem um casal, é porque é plano de Deus. Quando por exemplo, o marido, eu quero fazer esse financiamento, e a esposa não se sente confortável, ou o oposto, é porque provavelmente não está alinhado com o que Deus espera que o casal faça. Claro que o casal ele precisa ter objetivos em conjunto, como família, e também objetivos individuais. Mas tudo isso deve ser buscado com o direcionamento. Eu não estou querendo dizer aqui, por exemplo, que você que está assistindo aqui precisa espiritualizar toda e qualquer decisão. Mas é preciso entender que as principais decisões, né, precisam ser buscadas no quarto, de joelhos, né, em oração. Claro que eu vou precisar orar agora para comprar uma camiseta, uma calça. Não. Vou tomar um café aqui com o Alex, vou comprar uma coxinha. Peraí que eu vou orar para ver se é para eu comprar uma coxinha ou não. Não é essa necessidade. Só que, claro, vamos pensar o seguinte, nós precisamos exercitar a oração constante. Então, se nós temos o hábito de orar constantemente, nós não vamos precisar espiritualizar tudo. Deus vai nos levando no caminho que Ele quer, né? Então, Deus quer que nós fiquemos bem, que nós prosperemos em todas as áreas. Saúde, financeira, espiritual. E infelizmente, muitas vezes nós achamos que nós precisamos buscar a Deus só para salvação espiritual. Dinheiro, não. Até se brinca, né, que a última coisa que se converte no cristão é o bolso, né? Porque entra naquela questão de dificuldade para dizimar, ofertar. Mas é importante trabalhar isso tudo, porque Ele quer que nós prosperemos. Só que precisamos buscar a Ele. Qual é o primeiro passo para um cristão? Para ele olhar e falar assim, eu vou... Tá aqui, o que eu preciso fazer? É o dízimo? Primeira coisa é ele entender aquilo que eu falei no início, que Deus é dono de tudo. Tá. Segundo, ele precisa buscar sabedoria para se tornar um bom administrador dos recursos os quais o Senhor colocar em mãos. Então o dinheiro não caiu na conta, beleza, eu vou gastar de qualquer jeito, não. Precisa fazer um planejamento, né? Então é importante que se faça um orçamento, que se anote, por exemplo, durante o mês, aonde gastou, quanto recebeu, onde gastou, de que forma foi gasto esses recursos. Então isso é importante. Claro que quando você recebe o seu salário, a Bíblia orienta, dê uma parte daquilo que você recebe para a casa do Senhor, para manter a casa do Senhor, tá? Então assim, é uma orientação. Tá? Eu assim confesso para ti, Rogério, que eu não me prendo muito à questão, é 10%, é 5%, é 20%, porque assim, nós temos vários exemplos de cristãos que eles não se prendem aos 10%, eles dão 20%, 30%, depende. O que Deus quer que nós sejamos? Fiéis e bons mordomos. Tá? Então o recurso vem, devemos dar uma parte daquilo que nós recebemos, buscar sabedoria para tomar as decisões seguintes e ofertarmos. E isso é outro ponto delicado. Eu já dei o dízimo, agora não preciso mais ofertar. Na palavra não diz que eu dou um, não preciso dar o outro. Não é dízimo ou oferta, é dízimo e oferta. A generosidade, inclusive, é um princípio financeiro bíblico. Você precisa ser generoso. E a generosidade passa por isso. Tá? Então, claro, inicia entendendo que Deus é dono de tudo, de uma organização financeira, da realização de contribuição com o reino, né? Então que sejam, né, os 10%, uma boa administração dos recursos que faltam. Mas eu quero comprar um tênis de determinada marca e o dinheiro não vai dar esse mês. Tá? Precisa ser realmente dessa marca? Se você comprar um outro tênis, não vai fazer a mesma coisa que o anterior? Você quer o quê? O tênis por conforto, por status, né? Então tem que ter esse cuidado, porque trabalha-se dentro do contentamento e da gratidão. Então, se nós começamos a desenvolver uma vida de gratidão, que é o que Deus nos orienta,
ele vai nos honrar, ele vai nos abençoar cada vez mais. Né? Inclusive, há vários trechos na Bíblia que dizem: não murmurais, não reclamais, né? Quem reclama o tempo todo, as portas do céu se fecham. Né? Quem agradece, é grato, as portas do céu se abrem. Né? Então, nós temos essas questões. Então, não adianta ficar reclamando. Busca sabedoria para administrar com inteligência os recursos provindos. Entendi. E queria entrar num outro assunto aqui, que até para mim, para nós que temos a escola aqui também, que temos outros negócios, né, envolvendo a educação, e eu já falei algumas vezes sobre isso nas redes sociais, eu falei que me causa muita tristeza quando eu chego no final do ano e tem mais filas na lotérica para tentar a Mega Sena da virada do que pessoas que querem se matricular para tentar melhorar de vida de uma maneira orgânica, vamos dizer assim, tá? Quando eu digo melhorar de vida até porque existem várias teses sobre educação, de quando você investe em educação, aquilo vai retornar para você, né? Como é que é isso para o cristão? Como é que é jogar na Mega Sena, na loteria de uma forma geral, ou no jogo do Tigrinho, nesses jogos de azar? Agora, inclusive, eu não sei se está liberado, mas deve estar, porque existem agora, os bingos voltaram novamente, então tem 2 ou 3 lugares em Cascavel, já em Toledo também sei que tem, que tem esses jogos de azar, né? Como é que é isso para o cristão? Então, primeiramente, ele não deveria se envolver em jogos de azar. Porque, primeiro, pode demonstrar uma falta de desorganização financeira, porque ele está querendo tirar dinheiro talvez de onde não tem. Mas antes disso mesmo, e aí eu vou ser bem, assim, do livro de Eclesiastes, ir direto ao ponto, que é não confiar em Deus, não confiar que Deus proverá. Porque uma vez que eu estou destinando parte dos meus recursos para jogos de azar, eu estou depositando a minha confiança no mundo, num jogo de azar, na sorte. E Deus não trabalha com sorte. Deus não é a sorte, você tem que confiar nele. E para que ele te abençoe, você tem que ser um bom administrador e seguir os princípios. Os princípios estão lá para serem seguidos, não estão lá para bonito, para você ler, olha que lindo esse princípio, beleza, tá, e aí? Coloque em prática. Né? Então ele não deveria se envolver em jogos de azar, porque ele deposita a fé dele no lugar errado. E eu digo mais, essa talvez, quando eu me converti em 2019, 2020, essa talvez fosse a parte que eu mais tive dificuldade de entender. Por quê? Porque desde que eu era criança, um tio meu falava muito sobre isso, né? Ele falava assim: a nossa família é muito azarada, nós só seremos ricos o dia que ganharmos na loteria. E a palavra tem poder, né? Então você acaba atraindo aquilo que de fato está acontecendo. E eu lembro que eu com 12 anos, eu prestei serviço para alguma coisa, sabe assim, coisas de garoto, assim, gravei uma fita para alguém, fiz algum trabalho, ou e alguém me deu uma caixinha, foi algum trabalho assim. O que eu peguei? Eu peguei o dinheiro e fiz aquilo que eu tinha aprendido a minha vida inteira. Joguei na loteria. Aquele dinheiro foi pro ralo, porque não voltou atrás, né? E durante toda a minha adolescência, a minha vida adulta, isso se passou. Esse entendimento ele veio em 2019, 2020. Eu já tinha empresa, eu já tinha conhecimento, eu já tinha feito a faculdade, eu já entendia que os jogos de azar são jogos de azar, né? Já entendia sobre isso. E mesmo assim, isso foi uma dificuldade muito grande para colocar. Tanto é que, como é que foi essa matemática na minha cabeça? Só compartilhando bem da minha vida pessoal, né? Eu fui viajar com um casal de amigos, e ele convertido há muito mais tempo do que eu, e eu falei, cara, nós estamos em outra cidade, eu preciso de uma lotérica para jogar, porque aí ninguém vai saber que se eu ganhar, ninguém vai saber em Cascavel que fui eu que ganhei, entendeu? Aí meu amigo assim, como assim? Aí eu falei, jogar na loteria, cara, vamos passar ali. Ele falou, não. Aí ele parou e ele me deu uma aula falando assim, ó, viu, não é legal jogar, você tá confiando na tua sorte, você tá colocando a sorte na mão o teu dinheiro na mão da sorte, e Deus não é sorte, Deus não é isso. E ele me deu uma aula, e aí aquilo
Virou uma chave na minha cabeça. Até então eu não tinha esse entendimento. E isso foi muito maluco pra mim. Por quê? Porque no Brasil, várias pessoas, e mais uma vez eu tô generalizando, tá? Sim. Com o perdão da palavra. Várias pessoas, elas vão pra loteria com o intuito de ganhar muito dinheiro, confiando na sorte, mas se elas tivessem que investir um pouquinho e crescer degrau a degrau, elas não querem. Tanto que existem várias pessoas que ganham muito dinheiro e dali 3, 4 anos elas estão pobres de novo, não é? Sim. E aí enfim, a vida inteira. Tanto que eu até conheci uma pessoa que há 15 anos ela jogava na loteria. E ela tinha ganhado 1.000, 2.000, assim, durante a vida dela. Mas Sim. com certeza, se você fosse botar numa planilha como um investimento, ela investiu muito mais do que ela ganhou. Sim. Muito mais do que ela ganhou. Esse é um tema bem polêmico, e polêmico inclusive dentro das igrejas. Como é que é isso? Eu acho que talvez assim existem cristãos que ainda acreditam nesse jogo da sorte, de querer ganhar muito dinheiro de uma maneira fácil, vamos dizer assim, né? Sim. Elas buscam um atalho, né? E algumas dessas pessoas, elas têm na mente dela que, poxa, eu preciso ganhar muito porque aí eu vou ajudar efetivamente a minha igreja. Hoje eu não consigo ajudar. Para a pessoa, assim, R$50, R$10, R$5, a pessoa acha que não vai fazer diferença nenhuma, né? Então ela prefere, não, eu vou apostar, porque, poxa, se eu ganhar, né, Deus vai me abençoar, eu vou ganhar aí 2 milhões na Mega, e aí eu vou comprar um terreno para a igreja, eu vou construir uma igreja nova, tá? Mas o foco está errado, né? E outra, para servir na igreja ou ajudar na igreja, você não ajuda só financeiramente. Tem muitas outras maneiras. Mas realmente tem cristãos que ainda falham nesse sentido, vou usar esse termo, nesse sentido, porque realmente elas querem encontrar um atalho, né? E aí nós temos trechos na Bíblia que dizem, confiar na sorte é como você ir a uma cartomante e querer que ela te dê o direcionamento da vida e te dê o caminho que você deve seguir para alcançar o que você quer, né? E a jornada do cristão, ela não é fácil, ela não deve ser fácil também, porque nós temos que ser moldados como o Senhor, como Cristo quer que nós sejamos. Então, muitos acabam confiando nisso de uma maneira errada, então perdem tempo, não só de vida, mas perdem tempo de convívio ou de busca com Deus. Se nós pegarmos pessoas endividadas, as pessoas, elas não conseguem dormir direito. Muitas vezes, não vou mais na igreja porque eu estou endividado, Deus não está me ajudando, mas também você não está se ajudando, não está buscando em oração, não está buscando a palavra, né? Então, ou só confiando quando tá tudo bem. Então, quando tá quando tudo tá bem, tudo bem, eu sou cristão. Quando não tá, Deus isso não tá me ajudando, hein? Isso aí, né? É que nem eu comentei antes, Deus é nosso pai, então quem tem filhos, né? O pai às vezes vai ser bom, às vezes para o filho o pai vai ser mal, vai ser ruim. Então esse balanço faz parte. Vai castigar, né? vai dar uma palmada, enfim, porque é aquilo que ele precisa fazer naquele momento. E assim, há fases na nossa vida que realmente nós vamos passar por dificuldades. Mas aí uma vez mais nós temos que entender que deserto, que geralmente são essas dificuldades, ele é um local de passagem, não é um local de você construir a sua tenda, montar a sua tenda e morada. Só que, claro, se você estiver passando por dificuldades e querendo jogar o seu futuro, não, eu vou apostar na Mega porque eu vou ganhar, eu vou sair dessas dificuldades, ou buscando outras alternativas, ou reclamando o tempo todo, nós temos o exemplo do povo de Israel, que ficou 40 anos lá no deserto. Quanto mais nós reclamamos, mais tempo Deus vai trabalhando no nosso coração para, a partir do momento que nós estivermos prontos, Ele abra as portas do céu e nos abençoe. Mas realmente essas questões dos jogos de azar é um problema realmente. Muitos cristãos estão desorganizados financeiramente e essa desorganização impede com que eles contribuam na igreja ou usem como uma muleta, uma desculpa. Poxa, não posso ofertar, não posso contribuir com tal missão, com tal projeto, porque eu estou endividado, né? Então tem que buscar uma sabedoria e as estratégias para começar a quitar essas dívidas, né? Então tem que se abrir, tem que se quebrantar para que a mudança aconteça. Como é que eu começo? Você já falou da parte, eu vou dizer espiritual, mas como é que eu começo
a gerir as próprias contas da minha casa e começar a ter uma atitude de sabedoria dentro das contas do lar, assim. Por onde eu começo, eu preciso analisar tudo que eu gasto, como é que eu posso fazer isso de uma forma coerente nesse momento? Bom, de maneira bem prática, você pode pegar e abrir o seu extrato, por exemplo, e anotar todos os seus gastos do dia. Então, hoje você gastou R$ 15 na padaria, 22 no supermercado, qual foi a forma de pagamento? Então você faz esse acompanhamento diário por pelo menos 30 dias, de 30 a 45 dias. Ah, estou no meio do mês, eu vou esperar virar o mês para começar? Não. Isso é que nem quando você diz, não, na segunda-feira eu começo na academia, segunda-feira eu começo a dieta. Começa hoje. Não, começa hoje. Então tem que ter um poder de decisão, tem que tomar decisão hoje. Eu vou começar a anotar. Independente se vai ser no bloco de notas, num papel e caneta, anote. Então, à medida que você vai anotando, comece a olhar com um olhar bastante crítico mesmo, quanto que você está gastando no mercado, na padaria, será que realmente você precisa ir 4 vezes na semana, contando segunda a sexta no mercado? Será que não pode centralizar uma vez só? E aí você analisa, poxa, o que você comprou em cada uma das vezes? Geralmente 80% do que você compra com tanta frequência quando a pessoa vai no mercado são coisas que não são necessárias. Né? Então, eu preciso comprar leite, eu vou lá no mercado, compro leite, compro salgadinho, compro uma bolachinha e assim vai. Né? Enfim. Eu compro para fazer a janta, mas eu já compro agregados para janta, né? Um chocolatinho, beleza, chocolatinho. Um salaminho enquanto eu estou fazendo o negócio, enfim. Então, você tem que fazer esse controle, né? Então, vai fazendo esses registros diários e a partir do momento e à medida que você vai registrando, você vai acompanhando aquilo ali e tentando perceber algo que esteja um pouco fora do que deveria estar. Né? Então, aí você começa a se assustar, porque se você não pegar e fizer esse acompanhamento, você até pode olhar o extrato no fim do mês. Bom, comecei com tantos R$ 1.000, sei lá, e terminei o mês com menos 15, ou sei lá, com R$ 2 na conta, tá? Mas aí você está olhando só o início e o fim do mês, tá? E no meio o que aconteceu. Então precisa ter esse acompanhamento mais diário, mais próximo. Dá trabalho? Dá. É cansativo? É. Mas é necessário. Né? Então a gente precisa fazer isso. Então essa é a organização inicial. Então ou você usa papel e caneta ou um aplicativo que fica mais prático para você e que funcione, né? Até um grupo no WhatsApp onde você vai colocando você e a esposa e vai lançando lá as coisas e tudo mais, né? Depois disso, então a gente falou, vamos pegar um extrato, vamos colocar. Como é que eu começo a entender que tá dando certo? Você começa a entender que está dando certo quando você primeiro identifica que você está gastando, por exemplo, demais na padaria ou com coisas desnecessárias no supermercado. Estou pedindo 8 pizzas por mês. Então, eu estou gastando delivery demais, né? Então, você começa a perceber isso. Opa, né? Eu gastei 8, né? Lá na pizzas, bom, vou reduzir para de repente 4. Sei lá, então tem que fazer uma jornada também equilibrada, né? Porque assim como uma nutricionista, ela vai te trazer um programa de reeducação alimentar, de mudança gradual. A vida financeira, quando ela está desorganizada, você precisa entrar num processo de reeducação financeira. Então você começa a identificar onde está errando e corrigindo esses erros. Né? Então assim você tem 2 caminhos. Ou você busca por conta própria, então se você é sozinho, você vai ter que dar os seus pulos ali, né, para resolver. Agora, se você é casado, traz a esposa junto, né? Então é interessante que os 2 trabalhem juntos. Tem o casal e os filhos, tá? Qual a idade dos filhos? Um é adolescente, outro é pequenininho, sei lá, tem 4 anos, tá? O de 4 anos não vai entender muito, mas o adolescente é importante que ele participe, né? Então, assim, na verdade, à medida que a criança vai desenvolvendo a maturidade, a gente tem que parar com aquelas frases bem clichês. Não, na volta a mãe compra, na volta o pai compra, né? Hoje não tem dinheiro, não sei o quê. Porque as crianças hoje elas estão muito espertas, então, quando ela atingir um nível de maturidade que ela consiga entender, o mínimo que seja, você traz para uma linguagem mais próxima a ela e você traz ela para participar. Né? Então, filho, esse mês nós não vamos comprar um determinado brinquedo que você tanto quer, mas vamos fazer assim, você ajuda na igreja, ajuda em casa, então o papai e a mamãe te dão uma mesadinha, né? Uma mesada, alguma coisa, e aí você guarda esse valor, e importante também, quando a criança começa a receber mesada, é importante, é essencial que ela entenda também que ela precisa tirar uma parte daquilo ali
para contribuir com a igreja. O dinheiro não é todo dela, porque a partir do momento que você cria isso nela, ela entende, poxa, o papai me deu R$50, mas ele falou também que eu preciso tirar 10% para dar dízimo na igreja. Não desconta os 10% da criança, né? Deixa que ela do próprio coração dela isso, faça, do próprio né? coração, isso, trabalha dentro desse sentido. Mas que ela entenda que uma parte ela precisa contribuir com a igreja, a outra ela pode guardar para comprar uma coisinha para ela, enfim. E aí ela vai entendendo que, poxa, as coisas não são tão fáceis, não é só o papai ir lá na máquina e tirar um dinheiro, ou não, é só entregar o cartão. É só fazer um Pix. É só fazer um Pix, né? Então tem que fazer essa construção nela. Então a família, ela precisa se engajar junto, né? Então, ou o casal, né? Ou a família ali, né? O casal e mais os filhos, para que todos participem, ou se sei lá, sogra, sogra moram junto, enfim, né? Quem estiver morando junto ali tem que trazer todo mundo, né? Então, à medida que você começa a perceber que as coisas que você identificou, os ralos, e está começando a sobrar dinheiro, aí nós vamos para uma próxima etapa. Então, digamos que você está totalmente desorganizado financeiramente. Busque sabedoria, né, no Senhor para quitar as dívidas. Eu não consigo contribuir agora. Ok, então, mas você está buscando em oração sabedoria para quitar aquelas dívidas. Tá. Mas sirva a sua igreja de outra forma, doando alimento, fazendo trabalho voluntário, né? E aí, à medida que o dinheiro vai sobrando, né? Tá sobrando dinheiro, beleza, agora, vamos lá. Você colocou em oração, pediu a Deus sabedoria para sair das dívidas. Agora, o que ele espera de você? Uma boa administração. Ele não vai te cobrar, irmão, faz 5 meses que você não me dá dízimo, não dá oferta, nem nada. Ele quer só que você seja fiel, que você seja um bom administrador. Então, contribua mais com a igreja, além do trabalho voluntário que a pessoa já vai estar fazendo anteriormente. Não pare, né? Não pare, né? Não, agora eu vou trocar uma coisa pela outra, não é assim que funciona. E aí depois você separa uma parte também para a construção de reservas, né? Então, porque tem um trecho em Provérbios que diz, né, que na casa do sábio há azeite, mantimentos, comida, e o tolo devora tudo que tem. Então, não, se eu formar uma reserva financeira, eu estou deixando de confiar em Deus? Não, é um princípio que ele diz que você deve administrar com sabedoria. Né? Na parábola dos talentos, nós temos lá que os servos, né, um deles simplesmente enterrou e os outros 2 multiplicaram os talentos. Então, Sim. Deus quer que nós multipliquemos. Então, quando se fala, por exemplo, em dinheiro, quando você trabalha a generosidade, é multiplicar talentos. Então, Deus, ele vai... Se você for fiel no pouco, né, ele vai te colocar no muito. E você sendo fiel no pouco e no muito, você vai poder abençoar cada vez mais vidas. E é isso que Deus quer criar. Uma nova geração, uma futura geração que seja fiel a Ele, que administre corretamente os recursos e que seja a geração que vai transformar o mundo, levando o nome dele através de vários projetos, né? Então é dentro dessa ideia. Você se considera um cara... Em nível de finanças, um cara conservador ou um cara mais agressivo, que eu quero dizer, de investimentos? Agressivo. Agressiva? Mas aí, vamos lá. Mas pela situação que você tem, Sim. né? Isso é importante dizer. Você não está aconselhando as pessoas a serem agressivos. Por isso que eu falei, você se considera. Não, eu me considero um perfil agressivo, arrojado. Só que arrojado, isso. Só que aquele negócio, se eu fosse solteiro... 100% no arrojado. Agora, sejam uma só carne. Então, eu e minha esposa, ela é bem conservadora, então a gente vai ter que entrar numa linha moderada. Entendi. Porque não adianta, por exemplo, eu investir toda a minha parte de investimentos no arrojado, né? Porque aí você precisa ter um foco de longo prazo, ou, enfim, arriscar demais. Ela no conservador. E aí, se precisar tirar algum recurso no meio desse caminho, eu não poder tirar do meu lado e só ela poder tirar e às vezes não for suficiente. Então, a gente tem que buscar um equilíbrio ali, né? Então, dentro de um perfil moderado. Claro que, por exemplo, o meu perfil ele pode ser arrojado, sofisticado, né? Nesse sentido. Só que eu tenho que ter uma parte alocada, digamos assim, em investimentos mais conservadores, mais moderados, para justamente buscar esse equilíbrio. Né? Mas justamente, eu não estou sugerindo que todos, né, quem está assistindo aqui, seja arrojado 100% em bolsa de valores, não. Porque o que você tem que investir naquilo que te traga tranquilidade, paz no coração e que te permita continuar tendo boas noites de sono. Que não adianta, eu quero investir 100% em bolsa de valores, mas não conseguir dormir às noites.
né? Então você tem que ter essa tranquilidade. E saber também que a bolsa de valores é volátil, né? Sim. Ela cresce, desce, Sim. e o cara tem que dar o tempo dela lá para Sim. poder fazer as coisas que tem que acontecer. Exatamente. Conta conjunta ou conta individual para cada um? Isso é um dilema bastante interessante. Bom, deixa eu ver quantos anos eu sou casado. Em março de 2015 eu casei, faz 10 anos. 10 anos. Nós abrimos a conta conjunta no final do ano passado. Então quase uns 9 anos depois, 8 anos depois. E minha esposa, ela insistiu durante um bom tempo, vamos ter conta conjunta, não vamos. Eu acho que isso vai depender muito de casal para casal, né? O ponto está em como vai ser feita a administração disso, né? Se o marido tem uma conta, a esposa tem outra, ok. Só que o que acontece? Ambos sabem quanto cada um recebe e ambos sentam junto para alinhar onde será gasto o dinheiro. Muitas vezes a conta é conjunta, mas assim, cada um usa do jeito que acha que tem que usar. E não é, então tem que buscar esse consenso, né? Então, ao mesmo tempo, não adianta cada um ter a sua conta e esconder quanto cada um ganha, né? Então tem que ser essa transparência. Na verdade, o casal tem que sentar e ver o que fica mais confortável para cada um deles, né? Eu conheço vários casais cristãos que alguns têm conta conjunta, outros têm contas separadas, mas aí quando cada um recebe, eles somam, né? Isso é um ponto interessante também, porque não é o salário do Alex, não é o salário da Natália, que é minha esposa, é o nosso salário. Sim. Né? Isso até hoje a gente conversa lá em casa, né? Minha esposa diz, eu recebi meu salário. Não é teu salário, é nosso. Ok, você recebeu a parte do seu trabalho, né? Só que é o nosso salário, é a nossa renda. Então é importante que se tenha esse alinhamento, sabe? Então é nosso salário, nosso pagamento. Então, independentemente de ser conta conjunta ou individual, né? Separada, o ponto é alinhar em objetivos em comum e objetivos individuais, desde que esses objetivos individuais não tragam um desequilíbrio na estrutura familiar, né? Então, eu quero fazer um curso tal, ela quer viajar para tal lugar. Tá. Tem que ter um beleza. alinhamento. Tem que ter um alinhamento, né? Não pode a viagem acabar desequilibrando financeiramente ou um dos casais... Vou fazer o que eu quiser porque o dinheiro é meu. O dinheiro era seu quando você era solteiro, agora não tem mais esse negócio, não. Casou, meu amigo, casou. A Bíblia mesmo já diz, vocês são um só, né? Então agora tem. Eu tenho conta conjunta há pouco tempo também, acho que deve fazer um ano, acho que não faz um ano, mas eu tenho pelo seguinte, até ano passado, eu tinha que entrar no aplicativo da minha esposa, pegava o celular dela, entrava no aplicativo dela e fazia a transferência do dinheiro. Para a conta, para poder pagar todas as contas que são devidas. E eu falava assim, viu, transfere o dinheiro para mim. Ela, você sabe que eu não sei fazer essas coisas. Aí eu acabava tendo que fazer tudo. Sim. Aí eu falei assim, conta conjunta. Conta conjunta, todo mundo recebe lá, então o dinheiro tá lá, eu não preciso ficar transferindo de uma conta para outra, tá tudo certo. Porque aí eu decidi, eu sempre fiz a gestão das nossas finanças em casa, né? A minha maneira, mas enfim, né? Não sou um grande organizador financeiro, por isso que o Alex tá aqui tô entrevistando ele, mas não sou um grande organizador financeiro, não. Esqueço de pagar conta, esqueço de pagar conta, falo isso sempre aqui, esqueço de pagar conta. Sou ruim de fazer isso. Minha área é marketing, né? Marketing. Minha cabeça tá sempre a 1 milhão de quilômetros por hora, para lembrar. Enfim. Mas, pra gente ir pro final, como é que as pessoas te encontram? Como é que elas podem... Eu sei que você presta um serviço desse para as famílias, para os casais, tudo mais. Como é que as pessoas podem te encontrar e contratar os serviços do Alex? Tá, beleza. Vou olhar ali pra câmera. Isso mesmo, pode ir lá. Para todos que estão olhando. Bom, eu estou nas redes sociais, né, principalmente no Instagram, que é a rede social que eu mais utilizo, como Becker Financas, tá? Lá eu posto alguns conteúdos, vídeos relacionados a esse assunto de finanças, investimentos, então desde uma organização financeira até primeiros investimentos. E aí também lá vai ter o meu contato de WhatsApp, né, caso alguém queira mandar mensagem lá. E aí uma primeira conversa que eu tenha para entender o momento da pessoa, a situação atual, principais dores, onde ela está, onde ela quer chegar, para depois montar aí um planejamento, né, um plano estratégico para auxiliar ela a alcançar o que ela deseja. Dentro de uma jornada equilibrada, dentro de uma jornada que ela vai usufruindo de conquistas, né, então ela não vai se
como é que é cortar todos os gastos, não aproveitar nada, ela deve aproveitar, porque tem que ser uma jornada realmente equilibrada, né? E aí, basicamente, a gente vai estruturar algo que faça sentido para a pessoa, né? Quando se trata de investimentos, o que está mais alinhado a ela, aos objetivos dela, onde ela quer chegar e assim por diante, né? Então, dentro dessa linha. Qualquer pessoa das mais endividadas que tenha um bom cliente para você. Sim. E, claro, o ponto importante é a pessoa precisa se engajar no processo. Então, aqui eu ainda não faço milagres, né? Eu gosto de dizer isso, então há necessidade de um comprometimento, né? Então eu farei a minha parte, você que me contratará fará a sua parte, juntos colheremos as glórias, né? Os louros da vitória, né? Que será principalmente sua, né? E realmente ter um futuro financeiro mais organizado, mais tranquilo e seguro te blinda de todo e qualquer cenário econômico que a gente possa enfrentar. Te prepara, né, para as imprevisibilidades. Para você que está endividado, às vezes você fica aí pensando, mas como é que o Alex vai conseguir me ajudar se eu não tenho nem condições de pagar alguém para poder fazer? A primeira conversa com ele, ele vai fazer uma análise com vocês para poder colocar, e não é cobrado nada, né, Alex? Isso. Foi o que você me falou. Então entra em contato, entra lá no Becker Financas. entra lá, tem o contato dele no Instagram, entra lá, Miriam, coloca embaixo aí para nós. Becker Financas, e entre em contato com ele, agenda um horário que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para vocês poderem iniciar esse processo de sair das dívidas, e que Deus te abençoe, para que você tome juízo também, mas que Deus te abençoe para sair dessas dívidas aí. Eu já estive muito endividado, Alex, muitos anos endividado, e hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida um pouco mais tranquila financeiramente falando. Mas foram períodos assim conturbados. Eu lembro que teve uma época que eu tinha empresa e eu falava assim, cara, eu não sei como é que todo mês eu tô endividado. Eu não reduzia o meu gasto, e a empresa eu fiquei tipo 6 meses sem receber o meu Prolabore. Aí foi uma bola de neve, né? Bola de neve, 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 e vai daqui, vai dali, não sei o que lá. E aí acabou que eu consegui, há alguns anos atrás, eu consegui me livrar disso tudo. Hoje eu tenho uma vida um pouco mais tranquila financeiramente falando, apesar que a vida do empresário é bem complicada e bem conturbada, né? É uma luta diária. É uma luta diária, é isso aí. Alex, obrigado pelo papo, que Deus te abençoe e que dê muita sabedoria para você ajudar todas as pessoas que nos ouviram aí, e que a gente consiga transformar até o nosso país, porque acho que a evolução financeira do nosso país ia melhorar muito a forma como a gente vive, como nós brasileiros vivemos. Com certeza, isso sim. Agradeço uma vez mais a oportunidade também, espero que tenha sido bastante proveitoso. Você que assistiu, né, que tenha aproveitado bastante, pego alguns insights importantes e coloque em prática algumas das coisas ditas aqui, né, porque não adianta também só ouvir e não colocar nada em prática, né? Então vai para cima que vai dar certo, né? A luta só acaba quando termina, como se diz, né? Então, para cima. É isso aí. Valeu, obrigado. Obrigado. Esse foi o Plenitude Cast. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou. Segue lá Becker Financas e também segue a gente aí, Plenitude Cast. Um grande abraço e até a próxima.